Saudações a todos, a todas. Vamos meditar este evangelho tão importante entre os três sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Já tivemos a oportunidade aqui entre nós de meditar São Marcos. Agora vamos dar uma olhada em São Lucas. São Lucas inicia o seu evangelho com uma pequena introdução, dizendo que procurou se informar sobre todos os acontecimentos da vida de Jesus, para depois escrever. Informar-se primeiro, para depois escrever. O que ele escreve, ele dirige a uma pessoa chamada Teófilo, que pode ser qualquer pessoa que ama a Deus, porque este é o significado do nome Teófilo, aquele que ama a Deus. Depois desta pequena introdução, feita por Lucas, ele relata a infância de Jesus e a infância de João. Primeiro a de João e depois a de Jesus, nos capítulos 1 e 2 do seu Evangelho. Do capítulo 3º até o capítulo 4º, versículo 13, introduz João Batista, como fazem os outros evangelistas também, e apresenta Jesus adulto. Então, veja que há uma infância de Jesus neste evangelho, que não aparece em Marcos, não aparece em João, aparece em Mateus de uma forma diferente. Em seguida, ele apresenta Jesus já adulto, que dá início ao seu ministério público na Galileia, depois de ter passado pelo batismo e a tentação no deserto. Do capítulo 4 até o capítulo 9, versículo 50, Jesus está na Galileia. Ele está realizando sua missão na Galileia. Vem em seguida uma parte do Evangelho que é tipicamente de São Lucas, lucana, nós dizemos, do capítulo 9, versículo 51. 9, 51 até 19, 28. Lucas descreve uma longa viagem de Jesus para Jerusalém. Jesus coloca o rosto, vira o rosto para Jerusalém, segue para lá em 7 etapas, bem marcadas pelo evangelista São Lucas. São 7 etapas que vão dando continuidade à formação dos discípulos. A viagem termina em Jerusalém. No início da viagem, o evangelista diz que tinham se completado os dias da Assunção de Jesus. Assim ele escreve. Tinham se completado os dias da Assunção. Essa Assunção vai acontecer agora, em Jerusalém. Então, a descrição toda, feita pelo evangelista, agora se centraliza em Jerusalém. São os últimos dias marcados pela cruz e coroados pela ressurreição e pela ascensão do Senhor. Todo o conjunto é narrado, uso a palavra narrar, narrado. O evangelista é um narrador e ele faz uma narração. É narrado em 24 capítulos, que formam o Evangelho de Lucas. Quem é este Lucas? Lucas é um discípulo de origem pagã, natural de Antioquia da Síria, cidade da primeira comunidade cristã fora de Israel. Ele seria o autor deste Evangelho e dos Atos dos Apóstolos, textos escritos pelas imediações da Grécia, por volta do ano 80 da nossa era. Hipóteses bastante fundamentadas. É possível que Lucas tenha feito um trabalho sobre um texto menor, de autoria de um judeu cristão, abrangendo as atividades de Jesus e dos apóstolos Pedro e Paulo.
Então, existia um pequeno livro, um livretinho, feito por um judeu cristão, sobre a atividade de Jesus, de Pedro e de Paulo. Alguma coisa bem resumida, bem sintética. Qual era o objetivo desta pequena obra? Era mostrar a seu povo, é um judeu que escreve, judeu cristão, mostrar a seu povo que eles que aquele povo tinha cometido um erro corrigível, não tendo aceitado Jesus Cristo como o Messias prometido. Jesus veio, se apresentou no meio do povo e não foi aceito pelo povo. Então, este autor escreve uma pequena obra para que os judeus da sua geração reflitam e ainda tenham tempo de aceitar Jesus como o verdadeiro Messias, que era o objetivo deste autor. Por isso ele sempre descreve Paulo que chega numa sinagoga, em qualquer lugar da sua viagem, anuncia a chegada do Messias, todo mundo fica alegre, fica feliz, porque todos esperam o Messias, e em seguida ele diz quem é o Messias que chegou. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Aí então nós temos as divergências diante da pregação de Paulo. O resultado deste trabalho de Lucas sobre o texto original, o texto primitivo de um judeu cristão, Lucas amplia com muitas informações que ele tem dele mesmo e que ele obtém de outros. O resultado foi uma obra grande, uma obra volumosa. Ele amplia o que ele tem de informação sobre Jesus e sobre Pedro e Paulo. Então você tem um grande rolo, como se fazia na antiguidade, difícil de ser guardado. Então, para poder caber tranquilamente nos estojos que se usavam na época, Lucas corta a sua obra. É uma hipótese também fundamentada. Ele corta a sua obra em duas e faz duas introduções muito parecidas. Uma introdução para os evangelhos, outra introdução para os Atos dos Apóstolos. Então, a partir daí, nós temos duas obras lucanas, o Evangelho e os Atos dos Apóstolos, que inicialmente formavam um texto único com um objetivo de anunciar a atividade de Jesus e dos primeiros apóstolos. Dos Atos dos Apóstolos, sobretudo, nós conservamos dois textos que existem até hoje. Um mais amplo, chamado ocidental, e outro menor, chamado alexandrino. Isto como pequena introdução ao Evangelho de Lucas, que vamos continuar em seguida.